você já não aguenta mais fazer processo seletivo, estudar para passar naquela seleção, ver todos os seus colegas conseguindo aquela tão sonhada vaga de emprego e você só recebe não, você nunca é aprovado. Se você tem esse tipo de sentimento, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu duvido que você não seja aprovado quando você souber de todas as dicas que eu vou te passar agora. Se você não me conhece, meu nome é Brena Souza e nesse canal eu te ensino a ter sucesso na sua carreira e vida pessoal. E no vídeo de hoje eu vou te dar 6 dicas, vou te dar 6 possibilidades que reprovam o candidato no processo seletivo, 6 coisas que fazem um candidato ser eliminado e não avançar para uma próxima etapa e por fim não conseguir a vaga de emprego que ele tanto deseja. Eu sei que a resposta clichê que a gente costuma receber dos recrutadores, quando a gente não avança, quando a gente recebe, na verdade, é dizer que a gente não se encaixou no perfil, que a gente não tinha o perfil que a vaga queria. E aí a gente fica, meu Deus, mas que perfil era esse? Eu achei que eu fui tão bem, eu estudei, por que é que eu não passei? Bom, realmente, essa resposta, ela é uma resposta aceitável quando você não atinge o perfil, porém, você tem que entender que algumas coisas pontuais fazem com que você não atinja esse perfil. A grosso modo, de modo genérico, o que é que faz o candidato ser reprovado? A primeira coisa é a falta de preparação. E quando eu falo falta de preparação, eu vou abordar várias coisas nesse tópico. Inclui o atraso, se a entrevista é online, inclui a falta de atenção de você já ter procurado um lugarzinho para fazer a entrevista. Às vezes o recrutador diz, vou te ligar a tal horas, vai ser videochamada. E quando chega aquele horário que ele liga para você, você tá lá, peraí que não tô agitando, peraí que eu vou pegar um fone de ouvido. Isso mostra que você não teve preparação alguma para aquele momento, que você não se importou, que você não se dedicou. Então pode ter certeza que esses detalhes já estão sendo anotados lá na tua ficha de análise para a vaga. Outra coisa, vai fazer a entrevista, seja online ou presencial. Você não se preparou com a questão da sua boa aparência, não colocou uma roupa adequada, não cuidou ali da higiene pessoal. Então isso mostra que teve sim uma falta de preparação para aquele momento. Então a primeira coisa que faz os candidatos serem eliminados é a falta de preparação. A segunda coisa que elimina os candidatos das entrevistas é a insegurança. Aí você pode dizer assim, não, Brena, mas eu fico insegura, eu fico nervosa, eu fico nervosa e é inevitável, eu não consigo controlar isso. E assim, os recrutadores, eles já sabem que o candidato fica nervoso, é normal. A gente está ali numa situação que a gente está sendo observado e é comum a gente ficar nervoso. O recrutador coloca lá uma situação X e pergunta como é que vai ser sua desenvoltura e você fala assim, eu acho que eu vou conseguir, eu nunca fiz isso, mas talvez eu consiga. Então essas palavras demonstram que você não está preparado para assumir o desafio. É normal, em alguns casos, a gente não ter conhecimento sobre aquela atividade que o recrutador está nos perguntando, mas a nossa força de vontade, quando no nosso inconsciente a gente realmente quer, quando a gente realmente quer fazer algo dar certo, a gente de forma involuntária já responde, eu consigo. Se eu não souber, eu vou atrás de alguém que saiba, eu vou pedir informações com pessoas mais experientes do que eu e eu vou conseguir. Estarei disposto a aprender, estou aqui buscando essa oportunidade para desenvolver, quero acrescentar nos objetivos, nos resultados que a empresa busca. Então olha a diferença, quando você se coloca numa situação de achismo, de negatividade ou de insegurança, isso também conta negativo para você ser aprovado nesse processo seletivo. Outra coisa, que tá aí entre os cases que acontecem com frequência de fazer um candidato não ser aprovado é falta de foco, de ser objetivo. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes o recrutador pergunta assim, me fala um pouco da sua vida, eu quero saber o que é que você faz nas horas vagas. Ele quer te conhecer um pouco melhor. E aí você começa a contar. Qual o nome do hospital que você nasceu, qual a hora, e aí eu tô, claro, no sentido figurado, mas aí você começa a contar aquele arrodeio nos mínimos detalhes. Isso mostra que você não tem foco, que você não é objetivo, aí você pode estar dizendo assim, não, eu sou detalhista, perfeito, isso é uma qualidade. Só que você tem que pensar que você está numa reunião de negócios, Você não está numa roda de amigo, conversando sobre coisas
aleatórios. Você tem que ser o mais prático, você tem que ser o mais objetivo, porque isso vai demonstrar que você tem foco, né? O recrutador, ele não precisa você compartilhar os mínimos detalhes das perguntas que ele fizer. Você precisa ser objetivo, né? E focado no que realmente o recrutador espera ouvir de você naquele momento. Então, cuidado para você não passar a impressão que é muita tagarela, porque isso também mostra que você talvez não tenha foco. Imagina aí, o recrutador, ele analisa vários cenários. Se você é uma pessoa que conversa muito, então será que você não vai passar a impressão de que no trabalho você também vai conversar demais? E que vai perder o foco, e que vai faltar concentração? Então pense nisso, na hora de você responder as suas perguntas. Eu sei que é importante a gente contar os detalhes, mas seja objetivo para não passar a impressão de aquela coisa cansada de estar te ouvindo, porque você está contando tudo nos pormenores, não precisa. O outro ponto que fazem os candidatos serem eliminados é não saber ouvir. E aí, de propósito, eu já coloquei esse tópico em sequência desse, né, da falta de foco, porque às vezes o candidato começa a falar, e aí o recrutador faz o quê? Ele vai interromper sua fala para que ele já consiga fazer outra pergunta. E aí você, por gostar de contar tudo nos mínimos detalhes, você fala, não, espera aí que ainda falta isso. E aí o recrutador fala, não, mas isso assim. Aí você, não, peraí. Aí começa a contar e aí você interrompe, né, de forma inconsciente a fala do recrutador. Então isso pode passar a impressão de que você não consegue ouvir, que você prefere falar ao escutar. E muitas vezes escutar seria ali o ponto chave, né? Ainda mais se for uma vaga que requer uma concentração maior, um foco. Então preste atenção no decorrer da entrevista. Se o recrutador interviu em alguma fala sua, espera, deixa ele perguntar para ver quais pontos ele quer que você responda naquele momento. E aí outro ponto que vale a pena você também ficar super atento para as entrevistas é a questão da falta de disponibilidade. Então eu vou simular aqui uma situação. O recrutador fala assim, nossa, você estaria disponível em alguns dias, se preciso fosse, ficar depois do horário? Ou se um colega seu tirasse férias, você poderia assumir algumas atribuições que não fazem parte das suas atividades rotineiras, mas que por ter alguém da sua equipe ausente, você poderia dar algo a mais para aquele resultado acontecer? E aí você fala, preciso ver, né, porque meu horário é às 5 horas, e aí depois das 5 eu já teria outros planos, mas conversando a gente pode ver e tudo. Então, se você dá uma resposta como essa, você mostra que é uma pessoa talvez um pouco indisponível. Mas também eu não quero dizer que você vai estar sempre 100%, né, dispor da empresa. Eu sei que depois do seu horário você tem sua vida particular. Só que às vezes a pergunta, quando ela é feita, ela é apenas para gerar uma situação e para saber como você reagiria a isso. Então é importante que você seja assim uma pessoa disponível. Isso é um diferencial, porque não é que a empresa vai explorar você e querer você a todo momento ali para fazer tudo o que ela quer na hora que ela quer. E existe aí um equilíbrio, né? Então vai ter momentos que você vai precisar sair mais cedo para resolver algo particular e a empresa vai chegar junto. Então, quando a empresa também precisar de você, é importante que você também tenha essa disponibilidade. E quando o recrutador faz esse tipo de pergunta, nem sempre você vai precisar ficar depois do horário, nem sempre você vai ter que estar fazendo a atribuição do seu colega, mas é só para ver como que é a tua postura diante de algumas situações. Então preste atenção na questão da tua disponibilidade. Outro ponto, né, que é super importante, que eu aconselho você também observar na tua postura e comportamento nas entrevistas, é a questão de você saber lidar com tecnologia. Hoje isso já está batido e é quase que inadmissível, dependendo do cargo, que o recrutador pergunte assim, nossa, de 0 a 10, qual é a nota que você se avalia no quesito tecnologia, PowerPoint, digitação, Word, e-mail, digitalizar um documento via aplicativo no celular, e aí você fala assim, eu não tenho muita habilidade, mas eu posso aprender, isso não é problema. Isso acaba sendo que um pouco até, num caso, a gente está num mundo como hoje, eu sei que isso vai de pessoa para pessoa, mas quando a gente sabe, o recrutador sabe, que o candidato ele tem acesso, ele tem oportunidade a ter esse tipo de contato com tecnologia, planilha, Excel, e ele ainda se mostra como alguém inseguro nesse quesito, isso não é legal. Então eu diria que se fosse hoje para eu escolher, né, de todos esses pontos que eu falei aqui, só recapitulando, o primeiro, falta de preparação, insegurança, falta de foco, não saber ouvir,
a questão da falta de estar disponível, né, da disponibilidade, e 6, a questão da tecnologia, eu pontuaria como um dos mais importantes, né? Todos são importantes, mas se eu tivesse que escolher 2, eu optaria com a questão da preparação, você prestar muita atenção nisso, e a questão de você ter conhecimentos tecnologia, isso é fundamental. Acaba que é quase que impossível você hoje desenvolver uma atividade sem que você precise nem que seja de uma planilha para anotar o que você fez durante o dia, né? De você fazer ali a métrica do seu acompanhamento mensal. Então é importante que você esteja atento a todos esses pontos e esses 2 que eu falei principalmente. Porque muitas vezes, por conta destes detalhes, você acaba sendo eliminado do processo seletivo. E aí você diz, mas eu estudei sobre a empresa, estudei como é que se comporta numa entrevista, mas você não se atentou aos pequenos detalhes. Se você ficou até aqui, né, nesse vídeo, eu vou te convidar a você curtir, a você comentar, a você se inscrever nesse canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui que vai te ajudar a ser um profissional de sucesso, uma pessoa melhor, apta a conquistar todos os sonhos, né? Porque aqui eu também falo sobre desenvolvimento humano e carreira. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que eu tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.